Muito bem, pessoal. Iniciamos agora a nossa última aula da semana, onde eu vou mostrar para vocês a estrutura de repetição. São blocos que fazem repetições dentro do nosso código. Vocês vão ver como funciona, como implementar e qual a utilidade desses blocos. Acredito que vocês já tenham visto algumas coisas, devem ter lido aí os tipos de bloco, alguns exemplos no nosso e-book. Se não, convido vocês a dar uma olhada. Como vimos, né? Aí eu vou passar algum resumo, algumas instruções aqui para vocês contextualizar o que seria essa estrutura de repetição. Como vimos, as estruturas de controle condicional, que é aquele bloco if, né, que a gente viu no último vídeo, permite alterar o fluxo do programa, tá? Então, se for uma coisa, faça isso, se não, faça outra coisa. Ou seja, executar diferentes sequências de instruções conforme as circunstâncias do momento. Pois bem, as instruções de repetição, também conhecidas por ciclos, permitem a repetição de um dado conjunto de instruções, o número de vezes que for necessário. Existem diversas variantes de ciclos, diferindo uma das outras pela forma como é controlada a execução das instruções contidas no corpo do ciclo. Genericamente, pode-se dizer que uma estrutura de controle repetitivo ou ciclo assegura a execução repetida de um dado conjunto de instruções, dependendo do resultado do teste de uma determinada condição de funcionamento. De fato, como veremos, também os ciclos dependem da verificação de uma condição, normalmente de forma explícita, em outros casos, implicitamente. Então, aquilo quer dizer que também é necessário fazer uma verificação, na maioria dos casos. Então, se a variável n for menor que 10, repita o ciclo, se não, saia do ciclo. Isso que quer dizer com esse texto. Aqui, ó, a gente tem o primeiro ciclo, que é o do while. Aqui vai ser a instrução, o formato dele, né, o fluxo dele. As instruções vêm rodando aqui. Aqui vai ter uma condição de funcionamento. Se a determinada coisa for satisfeita, ele vai para o corpo do ciclo, executa e volta. Verdadeiro, vai para o corpo do ciclo e volta. Então, essa seria a sintaxe da forma que a gente vai escrever. A gente tem que escrever do while, a condição que eu quero satisfazer para ser verdadeira. Se for verdadeiro, eu faço as instruções e aqui eu bato e volto no início do meu loop, do meu bloco, ok? Eu tenho o do loop umt, que ele vai ter algumas diferenças, né? A primeira é a condição tem que ser falsa para ele continuar. A primeira instrução, as instruções contidas no bloco sempre serão executadas pela primeira vez. Por quê? Porque o teste é feito aqui embaixo. Tá? Então aqui, ó, reparem bem, se aqui não for satisfeito, ele já não executa nenhuma instrução. Aqui, independente de ser satisfeito ou não, ele executa o bloco e aí sim, ele vai perguntar se volta para interpretar novamente o bloco ou não. Beleza? Ciclos de controle por sentinelas. Quando não é possível conhecer antecipadamente o número de vezes que o ciclo deverá ser executado, é necessário usar uma técnica diferente, ciclos de controle por sentinelas. Porque quantas vezes eu vou fazer o ciclo aqui, ó? Imagina que eu tenho uma variável aqui, falo que enquanto o n não for menor que 10, o n vai começar aqui com 1. E aí, ele vai ser 10 quando? Se não tiver um sentinela, um contador aqui, nunca, ele não vai, a gente vai entrar no que a gente chama de um loop infinito e a gente vai travar a nossa máquina. Então, se eu tenho uma variável sendo testada aqui, eu tenho que trabalhar e tratá-la aqui. Eu vou mostrar para vocês através de exemplos. Estrutura de controle for to next. Este ciclo permite repetir um dado conjunto de instruções, um número pré-determinado de vezes. Então aqui, ó, eu não sei quantas vezes vai executar. Vai depender das condições serem satisfeitas ou não. E o for to next não, eu já tenho que saber quando inicia e quando termina. Então eu quero que o for faça um ciclo 10 vezes para mim. Então eu falo que de 1 para 10, de 20 vezes, de 1 para 20, tá? Então eu já tenho um valor pré-determinado. Como vimos na sessão anterior, nem sempre é possível saber de antemão quantas vezes as instruções contidas no corpo do ciclo devem ser repetidas. Neste caso, deverão ser utilizadas as estruturas de controle repetitivo do while, com condições, tá? Então, se eu não sei o tanto de vezes que vai ser executado, eu posso usar o do while e inserir uma condição, uma variável sentinela. Então, aqui está um formato de como usar. Então, for, eu tenho que ter uma variável contador, recebe um valor. Então, posso colocar aqui, ó,
For contador recebe 1 till 10. E aqui eu faço quantas as coisas que eu preciso. E o for contador de 1 till 10. E o step passo. Aqui, o que seria esse step passo? Se eu quiser contar de 2 em 2, por exemplo. Então, passo de 2. Então, aqui vai ser 1, 3, 5. Ou não, eu quero contar de par em par. Começo do 2 até o 10. Então, 2, 4, 6. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês um exemplo prático que eu elaborei para vocês aqui. Aqui eu tenho nossa planilha exemplos, né? Eu tenho a aba plan 1. E eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Lembra aqui do nosso exemplo do bloco if. Nesse momento eu já deixei digitado para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou passar cada linha de código, tá? Então a primeira aqui a gente vai testar uma forma simples do while loop. Então declarei uma variável cont e uma variável n, tá? Então o cont recebe 1. Então o Excel cont vale 1, ok? E aí eu coloquei na variável n, coloquei essa função aqui, é um objeto input box que pede ao usuário que digite alguma coisa. Bem legal, né? Então eu chamo esse input box, ele vai abrir uma janelinha lá no Excel e vai pedir ao usuário para digitar o número de testes que ele quer. O número que ele digitar aqui, a variável vai receber. Então imagina que eu digitei 10. Então aqui vale 1 e aqui vale 10. Então eu vou falar com o Excel, enquanto cont, que vale 1, for menor ou igual a 10, que é o que eu digitei, faça essas 3 linhas. O que seriam essas 3 linhas? Eu quero que ele vá lá na planilha, na célula cont, coluna. Então, esse primeiro número, parâmetro é a linha, e aqui é a coluna. Então, eu quero que ele vá na linha 1, porque o cont não vale 1, ele vai na linha 1, na coluna 1, e escreva a palavra teste. Eu quero que ele vá na linha 1, coluna 2, e escreva a variável cont. E aqui ele não vai escrever cont, né? Ele vai escrever o valor que for a variável, que vai ser 1, tá bom? Eu vou fazer para vocês aqui verem, ó. Quando eu apertar aqui, ele vai me pedir o valor, viu? Ó, digite o número de testes realizados. Então, vou digitar 5. Vou dar um Enter, Enter e Enter. Vou lá na planilha para vocês verem, ó. Teste 1, teste, a variável vale 1. E aqui que está a minha sentinela, que está o pulo do gato aqui, que vocês vão entender, ó. Cont 1 não vale 1. Eu quero que o Excel faça o seguinte, e quando ela chegar aqui, ele vai receber ele mais 1. Então, se ele vale 1 e ele vai receber mais 1, ele vai se transformar em 2, não é isso? E aí eu não teria um loop infinito. Quando eu voltar aqui, ó, ele já vai valer 2. Então, agora eu vou escrever linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1, escrevo 2. E assim por diante, ó, virou 3, virou 4 e vou implementando aqui também, ok? Vamos ver como é que tá ficando, olha que legal. E aí vocês vão ver para que serve um bloco de repetição. Então, se eu precisar, terminei. Se eu precisar digitar, fazer uma rotina muitas vezes, eu consigo controlar a repetição disso, tá? Para ficar bem automatizado o processo. E aqui uma novidade que eu mostro para vocês como pedir um valor ao usuário, tá bom? Então, nessa execução eu ficaria assim. Vou apagar para vocês, vou mostrar para vocês um exemplo do do, tá? Vai ser a mesma estrutura aqui, só que eu vou usar um while loop dentro de um do loop until. Para quê? Porque eu preciso pedir, eu vou dar mais autonomia para o meu usuário. Olha que legal, ó, cont recebe 1, então faça. Ele pede ao usuário quantos testes ele realizou, tá? Então eu vou falar que eu realizei 10. Então quando eu entrar aqui dentro, eu vou fazer 10 vezes o teste, tá? Quando eu terminar, eu pergunto ao usuário. Digite 1 para continuar, o 0 para terminar. Se ele digitar 0, eu saio do loop do. Entenderam? Olha que legal. Então, de toda forma, é o que eu estava falando para vocês. De toda forma, quando eu uso do, as primeiras instruções eu tenho que executar pelo menos uma vez. E aí depois eu decido se eu quero continuar ou não, através de variável, através de perguntando a algum usuário, tá bom? Então esse exemplo é bem interessante, que eu usei um loop dentro do outro, sendo que um vai dar uma autonomia para o usuário de continuar ou não. Vou fazer para vocês verem, ó. Vou executar. Digite o número de testes realizados. Realizei 10. Pronto, ó, ele fez aqui os 10 testes.
Digite 1 para continuar ou 2 para terminar. Eu quero continuar. Digite o número de testes realizado. 15. Fiz os 15, beleza? Agora eu quero sair. Digito 0. Terminei meu processo. Tá bom? Na apostila, no e-book, tem outros exemplos. Eu quis criar um novo exemplo para vocês verem outras formas de utilização. Sempre lembrando que a coluna eu defini os números de linha, o número de variável, porque eu quero trabalhar cada hora em uma linha, então eu canalizo isso aqui. Tá? E por fim, eu quero mostrar para vocês uma forma simples de usar o laço for, que vai ser a mesma coisa do que o while, só que aqui eu já sei quantas vezes eu vou repetir. Então eu falo que a variável n recebe 1 até 8. Então aqui eu vou colocar a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Vou fazer para vocês verem a depuração, para vocês verem, ó. N vale 1. Aí vai na linha 1, coluna 1. N, linha 1, coluna 2. Coloco o valor de 1 lá, teste. Conta 1, esse conta 1 não precisa, tá? Eu nem precisava usar, eu comi mosca aqui. Bom que vocês já viram. Ó, vale 4, faz 4, vale 5, ele vai fazer 8 vezes. Beleza, tá lá, 8 vezes. Ah, Diego, mas eu quero usar um for e perguntar ao usuário quantas vezes ele quer que repita. Posso fazer também, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar num X, por exemplo, que vai ser o número de testes. E aí o for vai se repetir quantas vezes? Quantas vezes for o valor de X. Bom? Vou pôr 12. Ok, ele fez 12. Tá bom? Tem outras duas formas de utilização do for, umas formas um pouco mais complexas, vocês devem ter visto no nosso e-book. Eu vou deixar para o nosso módulo 2. Eu preciso que primeiro vocês trabalhem e tomem intimidade com essas formas de utilização, que aqui a gente consegue fazer vários códigos. Preciso que vocês façam o caderno de atividade da semana 2. E como esse é o último vídeo da nossa semana, do nosso curso Programação VBA Módulo 1, convido vocês para ir à plataforma, participar do fórum, das atividades, fazer o caderno de atividade. E, se vocês gostarem do curso, convido vocês para fazer o nosso módulo 2, Programação VBA. Bom, espero que vocês tenham gostado do curso, espero que esses conteúdos agreguem na sua carreira profissional e até um próximo curso.